Fala galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maidson aqui de novo, né? Sou professor de Química. Estou aqui hoje para nós fazermos a nossa live de revisão da semana 12 já, galera. Beleza? Bom, e primeiramente, né? Antes de nós fazermos a resolução dos exercícios dessa live, nós vamos revisar alguns assuntos, né? E para isso, nós vamos precisar hoje do seu livro didático volume 6, beleza? Então nós vamos precisar aí do seu livro didático volume 6. E hoje, nessa live de revisão da semana 12, especificamente, nós vamos tratar sobre um assunto chamado Lei da Velocidade. Belezinha, galera? Vamos lá, então? Pega seu livro didático, volume 6, e vem comigo. Bom, lá no seu livro de atividades, né, referente ao seu livro didático, volume 6, você vai perceber que tem algumas informações, né? Então, nós vamos revisar esse início, né, galera? Essa primeira parte aí, para nós conseguirmos depois resolver os exercícios. Tranquilo? Vamos lá, então? Observa com o professor aqui. Quando eu falo, então, de lei de velocidade, né? Vamos entender o que seria essa lei da velocidade. A relação entre a concentração dos reagentes e a rapidez de uma reação, ela é dada pela expressão matemática chamada lei da velocidade. Segundo essa lei, a velocidade instantânea de uma reação química em determinada temperatura, ela é proporcional ao produto das concentrações em quantidades de matéria dos reagentes, né, que influenciam diretamente na sua rapidez. E claro, eu tenho então uma representação para a lei da velocidade, né, galera? Vocês podem perceber que é essa representação aqui, ó, essa expressãozinha aqui. Velocidade igual, né, 1K, concentração de reagentes elevado a X. Primeiramente, vamos entender o que significa cada uma dessas letrinhas? Galera, vem comigo. O V equivale à velocidade instantânea da reação, ok? Esse K, nós sabemos, né, esse K aqui, que é a constante da velocidade, né? E aqui eu tenho dois colchetes. Estão percebendo, ó? Um colchetes aqui e outro colchetes aqui. E dentro dos colchetes eu tenho, então, os reagentes. Tudo bem? Então, quando eu coloco algo dentro desses dois colchetes, eu digo, então, que aqui eu tenho a concentração, tá? Então, eu tenho a concentração dos reagentes. Tudo bem? Então, aqui, velocidade instantânea da reação igual a constante vezes a concentração dos reagentes elevado a X. Galera, precisamos entender que esse X, na verdade, ele equivale ao coeficiente, né? Ao coeficiente estequiométrico. Tudo bem? O coeficiente estequiométrico do reagente. E claro, no final de tudo, nós vamos entender que X vai representar a ordem da reação. Tudo bem? Beleza? Vamos para os exercícios? Aliás, antes de nós irmos para os exercícios, vamos aqui diferenciar rapidamente o que é uma reação elementar e o que é uma reação não elementar. Vamos diferenciar essas duas reações. Primeiro, quando eu falo de reação elementar, é aquela reação que acontece em uma única etapa, né? E o expoente equivale ao coeficiente, que nós vamos resolver isso nos exercícios, fica mais claro para vocês. Tranquilo? E agora, o que é uma reação não elementar? Pensa comigo. Se uma reação elementar acontece em uma única etapa, a reação não elementar, ela acontece em mais de uma etapa. Beleza? Isso é extremamente importante. E claro, precisamos lembrar que a expressão lá da lei da velocidade, no momento de eu determinar a ordem da reação, eu preciso analisar somente a etapa lenta, tá? Então, vamos considerar assim, vai ter duas etapas, uma será a etapa rápida e a outra será a etapa lenta. Na hora de eu determinar e definir a ordem da reação, na hora de eu definir aqui o X, eu vou utilizar qual reação? Vou utilizar apenas a etapa lenta. Beleza? Vem comigo então. Vamos lá para o exercício 11 da página 54 do seu livro didático. E o exercício diz assim: considere o seguinte mecanismo de reação genérica. Ele me deu aqui, vamos considerar assim, essas três etapas, tudo bem? Essas três etapas, e disse assim: com relação a esse mecanismo, assinale a opção errada. Galera, opa, tem mais de uma etapa, então isso aqui é uma reação não elementar, beleza? Observe comigo aqui.
Para eu somar, né, para eu somar as 3 etapas e chegar, vamos considerar assim, na equação global, eu preciso cortar os estados intermediários. Professor, mas o que é estado intermediário? É aquilo que se repete no reagente e no produto. Observem comigo aqui. Então, nós vamos somar essas 3 equações. Né? Eu tenho aqui B2+, está no reagente da primeira e está no produto da terceira. Aparece no reagente e no produto ao mesmo tempo, de qualquer uma das equações? Sim, então ele é estado intermediário. Estado intermediário, eu corto. Né? Depois, B3+, está no reagente da segunda, está no produto da primeira. Também é estado intermediário, eu corto. B4+, está no reagente da terceira, está no produto da segunda. Então, eu corto também. Somente lembrando, reagente está antes da seta, né? Ó, os reagentes aqui, os reagentes são esses que estão antes da setinha, e aqui são os meus produtos. Tranquilo? Feito isso, então, eu somo. Observe o que sobrou comigo aqui, então. A4+ com A4+, 2A4+. Sobrou, né? Vamos considerar assim, o C+, de reagente é isso. Então, de reagente eu tenho 2A4+, mais C+. De produto sobrou A3+ com A3+, 2A3+, mais C3+. Tranquilo? Então, observe. Ó, a letra A reação global é representada pela equação C+, mais 2A4+, formando C3+, mais 2A3+? Sim, né? Ó, 1, 2, 2. C+, C+, 1, 2, 2. C3+, C3+. Essa tá certa. B é catalisador? Sim, galera. É correto. Por quê? Porque o catalisador, na verdade, ele só é adicionado com o objetivo de aumentar a velocidade da reação. Né? Então, nós sabemos que no final ele será recuperado. Então, isso está certo. Tranquilo? A letra C, B3+ e B4+ são estados intermediários da reação? Sim, lembra que eu falei? Estados intermediários é aquele que se repete no reagente e no produto, que eu anulo. Depois, vamos para a última aqui, letra E, que é a correta, né? A reação é reação de segunda ordem? Sim, ela é reação de segunda ordem, sim. Mas por que ela é reação de segunda ordem? Galera, primeiramente, nós precisamos observar, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, observa aqui. Reação não elementar ocorre mais uma etapa e para determinar vamos dizer assim, a ordem da reação utiliza a etapa lenta. Então aqui, né, se eu pegar a reação de etapa lenta, que é a primeira, e jogar na fórmula, né, jogar lá na minha expressão, eu vou perceber o quê? Eu vou perceber que fica esta expressão aqui, ó. Então lá, velocidade igual a constante vezes concentração no meu primeiro reagente, que é A4+, daí vezes concentração do meu segundo reagente, que é B2+. Tranquilo? Só que daí vocês lembram que era elevado, né? Lembra que tinha um númerozinho elevado aqui, ó? Vou voltar para vocês verem, que é o x, né? Esse númerozinho equivale ao coeficiente estequiométrico, correto? Então aqui, o coeficiente estequiométrico de A4+ é 1. Por isso que eu não coloquei nada aqui. Se fosse 2, aí eu colocaria elevado a 2. A mesma coisa acontece no B2+. Tranquilo? Então, se eu tenho 1 aqui e 1 aqui, significa que eu somo 2. Então, significa que a reação é uma reação de segunda ordem. Tranquilo? Então, observe. A letra E é correta, porque é de segunda ordem. Se fosse 2 e 1 aqui, seria uma reação de terceira ordem. Como é 1 que não aparece e 1 que não aparece, significa que é uma reação de segunda ordem. E agora, na letra D, só para vocês entenderem, a lei da velocidade é descrita pela equação aqui, representada? Não, porque eu acabei de mostrar para vocês que a equação correta, né, é essa daqui, que eu estou passando o mouse em cima. Tranquilo? Então, a alternativa errada é a letra D. Beleza, gente? Vamos lá, então. No exercício 12. O exercício 12 diz assim. Em temperaturas inferiores a 500 K, né, a reação entre o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, cuja equação de velocidade é dada por
V igual a K vezes concentração de NO2 elevado a 2. É representada pela equação abaixo. Tranquilo? Nós sabemos que essa equação é a equação global. Dados os mecanismos, né? Vamos considerar aqui. Primeiro, nós podemos perceber aqui, reação elementar, né? Segundo, reação não elementar, etapa lenta, etapa rápida. Terceiro, reação não elementar, etapa lenta, etapa rápida. Ou quarto, reação não elementar, etapa lenta e etapa rápida. Primeiramente, observe comigo aqui, né? Nós temos como reagente somente o NO2, tranquilo? E sabemos que a reação é uma reação não elementar, ok? Observem comigo aqui. A primeira é uma reação elementar, então eu já descarto, tranquilo? A segunda é uma reação não elementar. Opa, se é não elementar, a expressão aqui, a equação, tem que ser feita baseada no quê? Na etapa lenta. Tranquilo? Então, observe. De reagente, eu tenho NO2 e NO2. Eu tenho 2 NO2. Opa! Então, NO2 mais NO2 é a mesma coisa que 2 NO2. Então, observe. Concentração de NO2 elevado a 2. Por quê? Porque eu tenho quantidade de matéria 2. Então, eu tenho 2 NO2, então significa a concentração de NO2 elevado a 2. Então, o mecanismo que está de acordo com a equação da velocidade obtida é no experimento 2. Tranquilo? Porque aqui, ó, na terceira, seria somente V igual a K vezes NO2 elevado a 1, que não aparece, porque só tenho um NO2. Aqui seria elevado a 2, só que não seria NO2, daí seria NO. Tá? Então, o correto é a segunda. Tranquilo? Então, aqui, o mecanismo que está de acordo com a equação de velocidade obtida no experimento é o 2. Tranquilinho? Vamos lá? Próximo exercício. Na tentativa de se estudar o mecanismo da reação de formação de dióxido de nitrogênio a partir do NO e oxigênio, né, dada a reação, 2 experimentos foram feitos. Quando a concentração do NO foi duplicada, a velocidade da reação tornou-se 4 vezes maior. Quando as concentrações de NO e O2 foram duplicadas, a velocidade aumentou 8 vezes. De acordo com esses resultados, é correto afirmar que a lei da velocidade obtida é experimentalmente e a ordem total da reação, né, são, respectivamente. Primeiramente, galera, precisamos lembrar. Eu tenho aqui a reação e eu preciso então chegar, vamos dizer ali, na minha expressão, né? E definir qual que é a ordem. Observa comigo aqui. Eu tenho aqui 2NO mais O2. Então, V igual a K, concentração do meu primeiro reagente. Qual que é o meu primeiro reagente? NO. Concentração do meu primeiro reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico é 2. Então, ó, concentração de NO elevado ao coeficiente estequiométrico elevado a 2. Vezes concentração do meu segundo reagente, que é O2, elevado ao meu coeficiente estequiométrico. Meu coeficiente estequiométrico é 1. Então, ó, concentração de O2 elevado a 1. Lembre que não aparece. Beleza? Então, nós percebemos que esta está correta. A letra B também está correta, a representação. Na letra C, nós percebemos que tem 2 aqui, então teria que ter um 2, está errada. Aqui, 4 e 8, totalmente errada. E aqui falta o 2. Então, as expressões A e B está correta. Só que agora ele quer saber a ordem. Galera, tem o 2 aqui. Embora não pareça, aqui é representado por 1. Então, 2 mais 1, ordem 3. Belezinha? Tudo tranquilo? Vamos lá, então. O próximo exercício, ele diz assim, ele te dá algumas informações e diz assim: a lei que expressa a velocidade da decomposição do ozônio é... Bom, primeiramente, ele me deu aqui algumas informações, né? Etapa rápida e etapa lenta, e pede
a expressão. Galera, é só vocês observarem. Eu utilizo a etapa lenta. Então, ó, V igual a K vezes concentração de O3 elevado a 1, que não aparece porque é o coeficiente estequiométrico, vezes concentração de O elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico. Alternativa correta, letra C. Beleza, galera? E agora aqui, no exercício 24, medidas de velocidade de reação indicaram que o processo é de primeira ordem em relação à concentração de cada um dos reagentes. Escreva a equação da velocidade. Bom, primeiramente, nós percebemos aqui que eu tenho, então, a equação global, Temos a equação global. E para eu determinar a expressão, eu utilizo o quê? Eu utilizo, quando for uma reação elementar, eu utilizo a reação, vamos dizer assim, os reagentes daquela reação. Quando for uma reação não elementar, eu utilizo a reação de etapa lenta. Então, aí eu fico com V igual a K vezes concentração de H2O2 vezes concentração de menos vezes concentração de H+. Trata-se de uma reação elementar ou não elementar? Galera, se eu acabei de comentar com vocês que essa equação global e que tem etapa lenta e etapa rápida, significa que ela é uma reação, o quê? Não elementar, porque acontece em mais de uma etapa. Beleza? E agora, no último exercício aqui, a reação, dada ali, é de segunda ordem em relação ao NO e de ordem zero em relação ao CO. Então, observe. Segunda ordem em relação ao NO2 e zero ordem em relação ao CO. Em determinadas condições de pressão e temperatura, essa reação ocorre com velocidade V. Se triplicarmos a concentração de NO, então triplicarmos a concentração de NO, duplicarmos a concentração de CO, qual será a nova velocidade da reação? A velocidade da reação será o quê? 9 vezes maior. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.